Voltamos aqui para o nosso segundo momento e dizer que é isso que a economia solidária nos convida a entender. Entender? A economia solidária, ela transforma, e para transformar a gente precisa ter consciência da necessidade dessa transformação, dessa mudança. Então, esse vídeo traz um pouco da luz do que a gente precisa entender para fazer as mudanças necessárias para que a economia solidária aconteça de fato. E agora nós vamos para o nosso segundo momento. No nosso segundo momento, eu vou trazer um vídeo para vocês da rede de gestores, juntamente com a CETRI, que fala sobre os 13 centros públicos de economia solidária. É um vídeo da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda CETRI, juntamente com a Superintendência de Economia Solidária. O CESOS, com C, Centro Público de Economia Solidária, é uma ação, é uma política pública dessa secretaria. Então, vocês vão conhecer um pouco cada um dos 13 centros públicos, tá certo? Mas antes de chamar o vídeo, eu quero dar um recadinho para vocês. Dizer que está acontecendo um projeto chamado Vila Baluarte, que vai acontecer até dia 17 de fevereiro, ali no Santo Antônio, além do Carmo, no Pelourinho. Esse projeto, além de ter várias atividades culturais, traz também na sua varanda uma exposição dos produtos da economia solidária do CESOL Salvador, Itaparica e Veracruz. Então, você está aí, quer conhecer o projeto? É o seguinte, está aberto de quinta a sexta, das 17 às 23 horas, e sábados e os domingos, das 12 às 23 horas. Então, terminando o programa, corre lá no Santo Antônio para conhecer esse projeto e também conhecer os produtos da economia solidária, comprar alguns produtos da economia solidária para fortalecer essa ideia. Vamos trabalhar em rede, gente. E qualquer dúvida, mais informações, entra lá no Instagram do @VilaBaluarte. Vocês terão todas as informações sobre esse projeto, tá bom? Um outro recado que eu quero dar para vocês é o seguinte, o CESOL Lauro de Freitas também está com a stand vendendo produtos da economia solidária, fazendo exposição desses produtos ali no Shopping Bahia. É a primeira stand dos produtos da economia solidária do CESOL Lauro de Freitas, ou seja, dos empreendimentos de economia solidária que estão ali em Lauro de Freitas. Agora tem um espaço para poder expor seus produtos e vender. E vocês que estão em Lauro de Freitas e estão assistindo o programa, passa lá também para conhecer esses produtos, comprar, falar para os amigos, para as amigas também, para passar lá no Shopping Bahia e conhecer a estande dos produtos de economia solidária do CESOL Lauro de Freitas, tá bom? Então fica aí com o vídeo da rede de gestores sobre os CESOs, que daqui a pouco eu volto. No dia 15 de dezembro, comemoramos o Dia Nacional da Economia Solidária. O que é economia solidária? É uma outra forma de produzir e de relacionar as pessoas no processo produtivo de geração de emprego e de renda. Na Bahia, nós temos uma experiência positiva na economia solidária. Aliás, somos uma das referências nacionais nas políticas públicas de economia solidária. Temos 13 centros de economia solidária distribuídos nos diversos territórios de identidade do nosso estado e que desenvolvem ações exatamente para gerar emprego, renda e melhorar as condições de vida das pessoas, promovendo a cidadania nos vários cantos do nosso estado. Esses 13 centros públicos envolvem 2.270 empreendimentos, 10 mil famílias, 40 mil pessoas. É a forma de construir uma nova política de desenvolvimento voltada à integração comunitária e à melhoria das condições de vida e de cidadania das pessoas. O CESOL Litoral Sul nasceu em 2013 e é gestado pela Associação Beneficente Josué de Castro.
é um espaço multifuncional, um equipamento público da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Atualmente, atende 128 empreendimentos econômicos solidários, espalhados em 26 cidades do território litoral sul baiano. Aqui no Centro Público, esses empreendimentos aprendem a fazer a gestão do seu negócio, aprendem como produzir o seu alimento, tendo cursos de boas práticas, aprendem a como colocar um rótulo, a desenvolver a sua logomarca, também aprendem a comercializar os seus produtos. A loja do Sesol, inaugurada em dezembro de 2019 no centro de Itabuna, coração da cidade, reúne todos os produtos dos 128 empreendimentos acompanhados pelo Sesol Litoral Sul. A gente conseguiu, junto com o Sesol, levar esse curso para o Encantaste. E lá a gente teve 10 mães que participaram desse curso e de lá a gente já saiu com esses doces para vender. Eu, por exemplo, depois desse curso eu faço bolo de pote, eu faço doces de corte para vender. Então a gente, na verdade, com esse curso foi assim para a gente uma experiência rica e muitas mães também vendem esses doces, fazem esse doce e vendem na comunidade. A política pública de economia solidária na Bahia, ela se constitui de alguns programas que atuam de forma integrada, entre os quais se destaca o programa de assistência técnica, voltado para a gestão dos empreendimentos, para a legalização, para melhoria de produtos, comercialização, o programa de desenvolvimento tecnológico, voltado para o desenvolvimento de cadeias e sistemas produtivos, cuja base fundamental é a agricultura familiar e o pequeno produtor, programa de crédito e microcrédito, que atuam em todos os territórios da Bahia e que agora, a partir desse ano, terá um incentivo novo. Nós vamos expandir esses programas e programas de formação e qualificação dos trabalhadores e trabalhadoras dos empreendimentos da economia solidária. A economia solidária é uma política de fomento a empreendimentos coletivos, associativos, cooperativas, solidárias, e o principal objetivo nos próximos anos dessa política é a municipalização da política, é levar a política pública para que ela faça parte dos programas de governo, dos prefeitos e prefeitas e das políticas municipais de desenvolvimento local dos municípios. O Território de Identidade Região Metropolitana de Salvador I, composto por Itaparica, Veracruz e Salvador, possui paraísos encantadores que atraem turistas o ano inteiro. E quem visita também pode levar uma lembrança da economia solidária. É lembrancinha dos orixás, lembrancinha de birimbau, lembrancinha de pulseiras, de dizeres da Bahia. Então, são diversas. A gente tem vários carros-chefes aqui, não dá para ter um só, porque são variedades, e cada um mais lindo do que o outro, bem trabalhado, e os turistas ficam fascinados. Desde 2013, o Sesol, Centro Público de Economia Solidária da Bahia, Região Metropolitana 1, atende a pouco mais de 400 famílias, levando formação e assistência qualificada para produção e comercialização em rede. Destaque pelo turismo, alimentação e confecção. Os empreendimentos de Salvador, Veracruz e Itaparica têm o apoio do Sesol, que impacta na vida de cerca de 1.300 pessoas. A gente percebe que os empreendimentos, a partir do projeto Sesol, começaram a ter uma linha de planejamento das suas ações e das suas comercializações de seus produtos. O Sesol Salvador, Ilha de Itaparica e Veracruz tem atuado fortalecendo a comercialização desses produtos, desses empreendimentos, através de alguns shoppings, que nós temos lojas, de parceria com esse shopping, e esse espaço de comercialização que fica aqui na Barra. Uma vez os empreendimentos envolvidos em rede, um vai fortalecendo o outro, nessa perspectiva da comercialização, porque aí fortalece esse elo, as pessoas começam a comprar de um determinado grupo, vender em determinado local, e a rede ela proporciona um ambiente maior de pensamento
e também de fortalecimento, porque as redes é para unir. Mesmo na diferença, os empreendimentos ficam unidos em rede porque tem o mesmo propósito. O propósito é comercializar. Biscoitos, mel, temperos, toalhas, almofadas, bonecas e uma variedade de artesanato e itens de alimentação podem ser encontrados na loja do Sesol em Salvador. Esse ano nós começamos o ano fazendo o Trabalho Decente Preserva o Meio Ambiente, que é uma ação de carnaval, que beneficiou mais de 1.300 catadores. Com o advento da pandemia, nós realizamos a entrega de mais de 42 mil cestas básicas, realizamos também a entrega de 2.000 barracas para beneficiar os empreendimentos de economia solidária, fizemos um festival virtual da economia solidária e entregamos mais de 200 kits de apicultura e mais de 25 kits de irrigação. Além disso, nós estamos em constante trabalho para fortalecer os empreendimentos de economia solidária através de realização de feiras, festivais, seminários de formação e várias outras políticas que possam fazer o fomento da economia solidária na Bahia. Principal porta de entrada para o turismo, o município de Lauro de Freitas, no território de identidade Região Metropolitana de Salvador II, conta desde 2019 com o Sesol, o Centro Público de Economia Solidária, que atende a empreendimentos de Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas, Mata de São João, São Sebastião do Passé e Simões Filho. O Sesol vem mostrar que eles têm apoio, que existe uma outra economia, que ela pode acontecer de forma articulada, de forma sustentada, atuando na produção, na comercialização, no consumo e no financiamento dessas experiências que propõem uma outra forma de a gente viver a economia. Então, justamente, a rede ela vem para fortalecer os laços, os vínculos, em torno dos princípios da economia solidária e mostrar que a gente não está sozinho, que você pode comercializar coletivamente, que você pode consumir também coletivamente, pensando em que trabalhador foi esse que ofereceu aquele produto. São pouco mais de 600 famílias alcançadas com a assistência do Sesol, que leva formação e assistência qualificada para a produção e comercialização em rede. O Centro Público possui uma variedade de produtos que geram renda e movimentam a economia de pequenos produtores, artesãos e artesãs. E atuo com os produtos de beiju, tapioca, empim, nós produzimos mingaus aqui, licor, caldas, vários produtos, porque nós aqui produzimos aqui mesmo e compramos da mão dos agricultores daqui mesmo, então gerou uma renda a mais para todos nós da comunidade. O crescimento, eu tive bastante crescimento na minha vida, é de que eu, hoje, eu tenho uma autonomia, assim, de muitas coisas que eu não sabia antes. Hoje eu tenho esse conhecimento, A produção dos empreendedores e empreendedoras da economia solidária em Lauro de Freitas e região oferece itens com alto valor agregado e benefícios para quem compra. Nós temos equipes técnicas lotadas nesses territórios de identidade e eles então atuam assessorando do ponto de vista jurídico, contábil, orientações do ponto de vista para a viabilidade econômica, a melhoria do produto, design, na área da comunicação, nas redes sociais, enfim, em todo esse acompanhamento. Então, atualmente nós estamos acompanhando mais de 2.000 empreendimentos no estado e é uma diversidade, Nós temos mulheres, homens, jovens, uma diversidade inclusive das diversas tipologias, artesanato, agricultura familiar, pessoas na área da comunicação, da área da cultura, enfim, são empreendimentos. Berço do samba de roda e de uma efervescência cultural diversificada. O território de identidade do Recôncavo é palco de festejos que vão do sagrado ao profano. Festa da Boa Morte, Bembé do Mercado, Festa da Purificação. Além, é claro, dos festejos juninos com forte tradição na região. Além da cultura pujante, agrega também artes, cores e sabores.
E o CESOL, Centro Público de Economia Solidária, contribui para a produção e comercialização desta variedade de produtos. Nossa atuação visa fazer um melhoramento desse trabalho, né? Fazendo com que os grupos alcancem outros espaços de comercialização e consigam divulgar sua produção. Os próprios espaços solidários, né? No nosso caso, o Espaço Solidário aqui de Cruz das Almas, e outras redes que a gente consegue atuar, né? Com outros parceiros. Então, nosso impacto visa fazer com que esses empreendimentos alcancem outros locais para comercialização, para a divulgação da sua produção e também o melhoramento desses produtos, né? Desde da qualificação das técnicas até o produto final, né? O beneficiamento do produto final, como a gente disse, que para o segmento da agricultura familiar. Com sede em Cruz das Almas, o CESOL atende a empreendimentos do município e de outras 17 cidades circunvizinhas. Com clima quente e seco no território do Sertão Produtivo, encanta por suas belezas naturais deslumbrantes. A região, composta por 19 municípios, também é destaque pela economia solidária, que juntamente com o município de Igaporã, do território Velho Chico, conta com o apoio do CESOL, Centro Público de Economia Solidária. Os grupos atuam na economia solidária no território, na região do Sertão Produtivo, e o trabalho do CESOL proporciona levar comunicação, informação, apoio, para que eles possam levar conhecimento da comunidade o que é economia solidária, comercializando os seus produtos, valorizando o pequeno produtor e o pequeno artesão. Os empreendimentos atuando em rede, eles conseguem expandir a informação sobre os produtos que eles fazem, consegue melhorar a renda das comunidades onde eles atuam e consegue trabalhar para divulgar e comercializar os seus produtos em toda a região do território, no estado da Bahia e no país todo, no Brasil todo. E isso graças à atuação em rede, à comunicação, o diálogo, mesmo sendo de áreas diferentes. Com atuação desde 2013 na região, o CESOL Sertão Produtivo atende a empreendimentos de Guanambi e municípios circunvizinhos, alcançando mais de 1.500 famílias que são beneficiadas pela economia solidária. Com quase um século de emancipação política, o município de Irecê tem comércio pujante e sua região circunvizinha tem destaque pela produção agrícola de produtos como a cebola e, em tempos remotos, o feijão. Mas o seu território também é marcado por uma diversidade de itens da economia solidária. O CESOL, Centro Público de Economia Solidária, contribui para a produção e comercialização desta variedade de produtos. Por muito tempo, a região de Irecê vem galgando somente as questões da produtividade, né? Focado somente na produção e enfrentando grandes gargalos na questão da comercialização. E o CESOL vem para somatizar, o CESOL vem para potencializar esses gargalos, né? Hoje a gente percebe um grande aumento nas questões das vendas, né? Hoje os empreendimentos têm um nicho de mercado voltado para comercialização. Hoje o pessoal da região do território já compreende a importância do CESOL. A sua atuação é realmente, hoje em dia, é imprescindível. As vendas já estão relativamente altas. Os empreendimentos não conseguem imaginar sem a atuação do CESOL, né? A rede vem para ser mais um amigo, um parceiro, para que as políticas públicas voltadas para a economia solidária sejam mais discutidas, sejam mais potencializadas, principalmente nas redes sociais, em eventos, né, que sejam divulgados com ampla realização do processo. Nós temos 3 ações assim mais fortes, né, que é o Crédito Bahia, que é o programa de microcrédito em parceria com as prefeituras e com o Sebrae e a Desenho Bahia, que hoje nós temos aproximadamente 557 milhões de reais que foram liberados ao longo desse período.
Nós temos uma outra ação que também é muito importante, que é trabalhar com os bancos comunitários, fundos rotativos e cooperativas de crédito, que é uma ação direta de apoio aos empreendedores que não têm acesso direto aos bancos oficiais, e que com isso nós conseguimos só no ano passado, nos últimos 2 anos, aproximadamente 10 milhões de reais. E uma outra ação importante também, que é a formação e o contato direto com os empreendedores, sejam eles individuais e coletivos, num programa de formação, às vezes com o Sebrae, às vezes com a prefeitura ou também com as câmaras de dirigentes lojistas dos municípios. Destaque na rota turística da Bahia por suas paisagens e paraísos naturais. A região da Chapada Diamantina também conta com uma diversidade de produtos desenvolvidos pela economia solidária. O CESOL, Centro Público de Economia Solidária no município de Piatã, contribuiu com consultoria e formações gratuitas que apoiam a produção e comercialização no território. O CESOL Chapada Diamantina tem impactado positivamente no trabalho e desenvolvimento dos grupos aqui de economia solidária no território da Chapada. A gente tem trabalhado desde a melhoria da produção até o acesso a grandes mercados, a grandes e pequenos mercados. A Rede Calumbé da Chapada, ela vem com o propósito de fortalecer os empreendimentos da economia solidária, dar destaque à cadeia produtiva bem diversificada existente aqui no território da Chapada Diamantina, além de proporcionar a estes grupos uma melhoria, né, na produção também de cada um deles, acesso ao mercado e desenvolvimento local, social e econômico. Damos destaque ao café e a cachaça. O café aqui de Piatã, ele já tem um destaque nacional e internacional. É um café especial, um café de qualidade e também é um café produzido nas alturas, né, nas montanhas mais altas da Bahia. A cachaça Bahira, ela é produzida também aqui por pequenos produtores e é uma cachaça de excelente qualidade, é produzida em alambiques aqui de forma artesanal. Também recebeu o título de identificação geográfica aqui no estado da Bahia, sendo comercializada aqui no estado, no território e também nacionalmente. Famoso pela procissão do fogaréu, esperada todos os anos por religiosos no período da Semana Santa, o município de Serrinha, na região do Sisal, também é destaque pela produção de alimentos na economia solidária. O CESOL, Centro Público de Economia Solidária, contribui com assistência e formação aos empreendimentos, gerando renda no território. O Centro Público de Economia Solidária ele é um espaço público criado pelo governo do estado e executado pela CETRE, visando a assistência técnica comercial e gerencial de grupos econômicos solidários. Esses grupos econômicos solidários são capacitados, são fomentados à busca de uma assistência técnica comercial. A percepção do governo do estado através da CETRE é que, ao perceber que toda a assistência técnica elaborada dentro dos territórios faltava uma específica, que era a assistência técnica voltada para a comercialização, focou nos centros públicos como uma forma de comercializar os produtos produzidos pelos grupos econômicos solidários. Trabalhar em rede significa oportunizar diversas mulheres, diversos grupos de todo o estado da Bahia. Uma região produz um produto, a outra comercializa. Isso pode ampliar, obviamente, a comercialização desses grupos de mulheres dentro do estado da Bahia e, por que não, fora do estado da Bahia, em todo o Brasil. Desde 2015, atuando na região, o CESOL Sisal atende empreendimentos de Serrinha e outros 14 municípios, alcançando 800 famílias e mais de 3.000 pessoas em todo o território. São pessoas como Ana Alice, atuante e que contribui para uma outra economia acontecer. A minha vida mudou 95% desde quando a gente trabalhava na agricultura familiar, mas a gente não tinha assim um perfil de agricultor. A gente trabalhava por trabalhar, vivia assim, se alimentava e tudo, mas não tinha aquela certeza do que realmente vale
ser um agricultor e fazer parte da agricultura familiar. Mudou totalmente na minha vida. Hoje eu faço outros bicos, mas o carro-chefe mesmo da minha vida familiar é a agricultura, vem da agricultura familiar. Hoje eu vivo feliz, é aquela coisa, né, que eu vivo sorrindo à toa, porque faz bem para a saúde e faz bem para o perfil de cada um. Cenário de lutas históricas. O território de Piemonte Norte do Itapicuru é conhecido pela passagem de Antônio Conselheiro. O líder religioso andou pelas bandas de cá em sua missão em defesa dos nordestinos no movimento conhecido como a Guerra de Canudos. Terra de gente guerreira e acolhedora. A região também é destaque pela produção de derivados do licuri, extrativismo do umbu e pela fruticultura presente desde 2015 em Monte Santo. O CESOL, Piemonte Norte do Itapicuru, é uma política que a gente desenvolve através da OS Aresol desde há 5 anos, né, desde 2005. E é uma política que tem tido um impacto positivo muito importante, muito significativo nos grupos de economia solidária de toda a região. É através dessa formação que esses grupos compreendem a importância do trabalho coletivo, a importância do trabalho que valoriza o meio ambiente, que valoriza os princípios da economia popular e solidária. Presente desde 2015 em Monte Santo, o CESOL, Centro Público de Economia Solidária, fortalece as bases da economia solidária e comercializa produtos com qualidade e preço justo que podem ser encontrados na loja Monte Sabores, no município. E geração de renda para mais de 400 famílias, alcançando cerca de 1.500 pessoas nas cidades de Monte Santo, Cansanção, Nordestina, Itiúba, Jaguarari e Senhor do Bonfim. Banhada pelas águas do Velho Chico, Juazeiro, na região do Sertão de São Francisco, chama a atenção por suas belezas naturais, mas também pela ampla variedade de produtos regionais que, com o apoio do CESOL, Centro Público de Economia Solidária, gera renda para pouco mais de 1.000 famílias no território. O CESOL ele tem um papel de acompanhar a gestão de produção desses grupos, né, orientando os grupos sobre a gestão financeira desses produtos, né, da sua produção, a qualificação desses produtos, né, como embalagem, rotulagem, onde essas rotulagens elas estejam com informações, né, mínimas informações, né, sobre os produtos. E principalmente o acompanhamento na comercialização. No território Sertão de São Francisco, nós atendemos 128 grupos de economia solidária em 10 municípios do território, né? Então a gente tem essa atuação aí em todos os municípios. Desde 2013, atuando na região, o CESOL Sertão do São Francisco atende empreendimentos de Juazeiro e outros 9 municípios, alcançando mais de 3.000 pessoas que são beneficiadas direta ou indiretamente pela economia solidária no território. E aqui desenvolvemos iniciativas voltadas para a formação e capacitação de empreendimentos de economia solidária. Um dos projetos que nós estamos desenvolvendo atualmente é o CVT, Centro Vocacional Tecnológico do Cacau e Chocolate, onde lá nós estamos apoiando pequenos empreendedores a organizar a sua produção e a inovar seu processo e inovar o seu produto, para agregar valor, para gerar renda e para fortalecer os arranjos locais produtivos. Por isso, nesse 15 de dezembro, temos muito para comemorar na economia solidária no nosso estado. Vamos implementar e ampliar mais políticas públicas. Viva o Dia Nacional da Economia Solidária!